Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e você está assistindo o podcast 1818. Hoje, como vocês podem estar vendo, meu pai não está aqui conosco. Ele não vai poder participar das gravações de hoje, mas ele mandou um abraço para todos vocês que estão assistindo e pediu, como ele sempre avisa para vocês, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal e comentem aqui o que vocês estão achando do nosso programa. E, claro, não percam nossos conteúdos, porque a gente tem muita coisa que sai todos os dias aqui, vários quadros diferentes, e hoje você está assistindo o quadro que a gente chama de Diálogos que Impactam. Então vamos logo começar. E hoje eu vou dizer que o convidado que veio é uma indicação de outro episódio que vocês podem assistir aqui, que foi muito legal, que foi pelo Marcos Goulart. Ele veio aqui já faz um tempo e ele contou várias histórias sobre vivências que ele teve, histórias de vida, então vale muito a pena também acompanhar o episódio dele, que ele já veio aqui. Mas hoje nós vamos conversar com o pastor Fernando, então eu vou pedir para ele, por favor, se apresentar ao pessoal que está assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, né? E agradecer ao Marcos também pela indicação. Meu nome é Fernando Bortoleto Filho, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sou professor de teologia também e trabalho também numa associação de seminários. É uma associação que reúne seminários e faculdades de teologia. Muito legal, acho que a gente vai ter vários assuntos muito interessantes para falar hoje, mas é algo que a gente gosta como tradição aqui no nosso programa, que é começar com a sua infância. Então, como foi a sua infância? Qual religião que o senhor fazia parte? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Eu sou natural de São Paulo, capital. Nasci na Vila Pompeia e venho de uma família católica, como se costuma dizer, católica não praticante, né? Fui batizado na Igreja Católica e o meu acesso, vamos dizer, a uma igreja evangélica aconteceu quando eu era adolescente ainda, através de amigos das minhas irmãs, e a primeira igreja que eu frequentei foi uma igreja batista, na Casa Verde. E foi uma experiência muito, muito legal. Eu acho que a questão da espiritualidade evangélica, né? Eu descobri naquele momento, ainda com pouca idade, e depois de 2, 3 anos é que eu conheci outras pessoas da Igreja Presbiteriana Independente, na Casa Verde também, e aí lá eu tive todo o meu desenvolvimento de jovem, na liderança, tocando em conjunto de jovens, cantando no coral, liderança do grupo dos jovens, até que eu me senti chamado por Deus para o ministério pastoral. Tá. Bom, eu acho que podemos focar um pouquinho nessa parte que você falou dos jovens, né? E você falou desses grupos, dessas ações. A importância que o senhor vê nessas ações que estão focadas para o jovem, porque infelizmente quando a gente fala muito de forma geral, a gente percebe, principalmente nesse período da adolescência, um afastamento das pessoas em relação à religião, em relação à fé. E muitas vezes a gente associa, inclusive, quando o senhor fala que você encontrou a igreja evangélica durante a adolescência, é quase que uma quebra de expectativa, né? Muitas pessoas que vêm aqui, elas falam que se encontraram em religiões mais velhas. Então, como que foi isso para você e como o senhor vê essa importância dos movimentos jovens dentro das religiões? Então, eu confirmo, nessa minha vivência como pastor, eu confirmo bastante isso que você falou, ou seja, do jovem saindo da igreja, né? Do jovem, enfim, de repente querendo outra experiência e tal. No meu caso, eu conheci um grupo de jovens que se chamava Seguidores de Cristo e era um grupo evangelístico, um grupo que fazia trabalhos na praça pública e tinha assim vamos dizer assim, um ardor missionário muito grande, né? E aquilo me impactou mesmo, né? E eu tive um pequeno
período de afastamento, quando eu acho que tinha entre 16 e 17 anos, mas logo voltei para a igreja. Então, a minha experiência de juventude, eu posso dizer que foi quase que totalmente dentro da igreja, né? Lógico, era outro período, era outra época, então eu acho que hoje as ofertas, vamos dizer assim, né? Aquilo que o jovem tem à sua disposição é algo mais amplo. E, infelizmente, isso faz com que as coisas de Deus, né? As coisas da espiritualidade se afastem um pouco. Então, infelizmente, eu concordo com você, a manutenção do jovem na igreja hoje é um grande desafio. E como foi, então, esse seu chamado para o Eita, calma, eu tô com a garganta muito ruim. Eu tô sofrendo ainda. Mas como que foi... Tá, vou pausar. Então, como que foi esse seu chamado para seguir essa vida dentro da religião? Você diz como pastor? Isso. Então, eu era apaixonado por eletrônica desde a infância, praticamente, né? Um dia um técnico foi na minha casa consertar a TV e aquilo me marcou e eu nunca tive dúvida do que eu queria ser, né? Eu queria ser engenheiro eletrônico. E fiz o curso técnico de eletrônica e trabalhei 11 anos como técnico na Philco, no Tatuapé. E eu queria ser engenheiro mesmo, e nesse tempo todo vivi na igreja, mas eu não me sentia chamado para ser pastor, né? Eu ia ser um cristão, frequentar a igreja, tudo, mas não como ministro do evangelho, como a gente costuma chamar. E, na verdade, foi justamente quando eu estava para fazer o vestibular para a engenharia que algo começou a mudar. É um pouco difícil de explicar porque eu não teria para te contar assim uma coisa de impacto visível, né? Foi algo no interior. Tanto que na minha igreja, quando a gente quer ir para o seminário e ser candidato a pastor, a gente tem que se apresentar num organismo da igreja que se chama presbitério. E lá a gente é examinado. E uma das perguntas que eu recebi lá foi justamente essa: como você sabe que você é chamado para o presbitério, para o ministério? E é difícil de explicar, mas eu senti interiormente. Aí eu tomei algumas providências, né? Eu conversei com pastores mais experientes, né? Obviamente, eu me coloquei em oração diante de Deus para que Ele confirmasse aquilo. E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a questão de algo substituir esse gosto que eu tinha pela eletrônica, né? E eu já sou pastor há 37 anos, né? E não tenho dúvida que eu fiz o melhor. Não, é muito interessante. E na sua fala eu achei muito legal porque você fala de algo sendo muito interno, né? Sendo um processo que veio de dentro do autoconhecimento. E eu acho que isso entra muito, de fato, nessa questão do autoconhecimento. E como a religião ela tem que promover isso para as pessoas, né? E você acha que isso seria um caminho para atrair mais pessoas? Essa questão de promover a religião não só como uma questão social, uma questão de um aparato social, mas um caminho de fato para a evolução dela, um caminho para o autoconhecimento, um caminho para atingir algo que seria superior ao nosso plano aqui. Então, está acontecendo, isso é uma análise minha, mas lógico que acompanhando muita gente que tem já estudado isso. Acho que está acontecendo no mundo evangélico, vamos dizer, aquilo que acontecia no mundo católico. Ou seja, pessoas
que se filiam a uma igreja, não é? Acham interessante as relações sociais que você tem na igreja, as amizades, mas, infelizmente, muitas vezes falta esse impacto, essa experiência com Jesus, como a gente costuma dizer, né? E se isso falta, na verdade falta tudo, porque aí essa filiação eclesiástica, ela fica sem sentido, né? E, em geral, ela dura pouco. E também, em geral, ela provoca um fenômeno que é a pessoa pular de uma igreja para outra, assim, sabe? Porque isso marca essa insatisfação interna, né? Essa insatisfação espiritual, como a gente poderia também chamar. Então, eu creio que saber quem eu sou, ou seja, servo de Cristo, no nosso contexto isso é fundamental. E ter essa experiência de encontro, né, com Deus. E isso, na Bíblia, aconteceu diversas vezes, com vários personagens bíblicos, né? E eles estão lá justamente para servirem como referência para nós, né? Que o importante é se encontrar com Jesus. Então, a gente tem na Bíblia o texto do Zaqueu, o publicano, da mulher samaritana, enfim, vários textos bíblicos que falam isso, e é uma experiência que precisa acontecer para que eu possa honestamente ser chamado de cristão. Não, é muito legal mesmo a gente trazer essa questão, porque, inclusive, quando a gente pensa, a gente estava conversando antes do programa começar, sobre como a pandemia mudou um pouco a percepção do que a gente tem como religião, né? E a gente vem do imaginário cultural, tudo que a religião é aquela missa que você vai aos domingos com a família e a questão social que vai acontecer depois. Mas a pandemia veio para mostrar para a gente que a fé, claro, estou falando do exemplo católico, que é o mais popular aí quando a gente pensa culturalmente, né? Mas pensar essa relação que a gente tem com a religião, ela tem que ser feita internamente também, ela tem que ser mantida, o seu íntimo ali com Deus, o seu íntimo com a espiritualidade. Então, eu acho que, como a gente disse antes, a pandemia foi um momento de muitos choques. A gente estava falando sobre a questão de fazer muita coisa online, e aí como isso... Então, eu acho que seria legal a gente continuar falando sobre isso, que o senhor falou que você tem vários estudos e que muitos são transmitidos online. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esses estudos? Sim. Bom, é próprio da tradição cristã protestante o estudo da Bíblia. Eu acho que no ambiente católico, já de algumas décadas, isso tem surgido como uma coisa bem forte, graças a Deus, né? Porque, para nós, evangélicos, a Bíblia é um fundamento de fé, não é? E tanto que, quando eu estava já no segundo ano do seminário, houve, de minha parte, assim, um despertamento para estudar mais a Bíblia, né? Por isso que depois mesmo do curso teológico, eu continuei os estudos e tal. Agora, o estudo bíblico, ele é parte integrante da vida do cristão, né? Porque, a Bíblia, assim, humanamente falando, ela é um documento, é um texto, né? Quer dizer, foi da vontade de Deus que essa revelação chegasse a nós nesse formato, né? Como um texto. E ele precisa ser estudado, não é? Não dá para fugir muito disso. E uma das falhas que eu vejo nessa onda, nessa empolgação evangélica atual, é pouco estudo da Bíblia, né? As pessoas, às vezes, aprendem a citar textos da Bíblia, mas isso não basta, né? É preciso estudar.
Então, a minha igreja, eu sou pastor da igreja que eu pastoreio atualmente já há 10 anos. E eles já devem estar cansados de me ouvir bater nessa tecla, né? Estudar a Bíblia, né? E é algo tão, assim, maravilhoso, né? Que é uma coisa que quanto mais você estuda, mais você descobre a sua ignorância, né? E a sede aumenta. E aí a gente vai estudando. Então, eu acho que isso... Lógico que o culto é importante, né? É o momento ali da expressão da fé, do louvor, da adoração. Tudo isso é magnífico. Agora, a firmeza que a gente precisa ter na palavra de Deus, isso é insubstituível. Bom. Aí agora eu gostaria de perguntar, já que a gente está falando tanto de estudo, tanto dessa busca pelo conhecimento, sobre o seu curso de teologia. Como que foi? Porque é uma faculdade muito tradicional, eu imagino. Eu queria saber como que foi você como estudante entrando nesse curso, quais eram suas expectativas, o que foi a realidade, porque eu acho muito interessante falar dessas vivências, porque é um processo de formação muito importante a faculdade, Claro. né? Então, esse é um outro ponto, assim, bem interessante, eu diria, desse momento que a gente vive aí do mundo evangélico também. Porque, infelizmente, tem igrejas que têm, vamos dizer, deixado de lado o estudo formal da teologia, né? Então, não é dizer que quem faz uma faculdade de teologia automaticamente é um pastor. Não é isso. Mas a formação teológica tem que ser um pré-requisito fundamental. No meu caso, foi um curso de 5 anos e eu fiz o curso de teologia entre 82 e 86. Nesse tempo, os cursos de teologia no Brasil ainda não eram reconhecidos pelo MEC. Nossa. Né? Isso aconteceu mais para frente, em 99. Tá. E aí houve um processo que aqueles que fizeram antes puderam fazer uma complementação e ter os seus diplomas reconhecidos. Né? Mas foi uma experiência magnífica. E como eu falei para você, ali já pelo segundo, terceiro ano do curso, houve esse despertamento de estudar a Bíblia, vamos dizer, de maneira mais séria, né? Então, já no terceiro, ali, quarto ano, eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação, que eu me interessei pelas línguas originais da Bíblia, né? O estudo do grego, do hebraico, né? Isso, para mim, era um prazer, assim, né? Então, graças a Deus eu fui um bom aluno e isso também foi importante porque depois me tornando professor, né? Isso é importante. Sim, já que você mencionou que você trabalha hoje como professor de teologia, eu queria perguntar qual que é o perfil do aluno hoje? Pois é. Então, não... Então, às vezes, o aluno de curso de teologia, infelizmente, algumas vezes ele vai ali para cumprir um pré-requisito. Tá. E a gente fala assim, em tom de brincadeira, mas é sério, né? Que ele passa pela faculdade, mas a faculdade não passa por ele, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que ele chega numa faculdade da área de humanas com uma formação fundamental e média muito deficiente. Então, o curso de teologia, ele exige leitura, interpretação e produção de texto. Tá. E isso é terrível.
como é terrível atualmente a tal da inteligência artificial, né? Que o pessoal faz trabalhos que não são os seus, né? Mas isso é outra questão. Então, eu creio que esse preparo prévio que deveria acontecer, né? Não acontece, e aí o aluno sofre bastante, porque, como eu falei, né? Acho que foi a questão da sua formação também, né? Texto, leitura, né? E o pessoal tem dito aí, e é verdade, né? A dificuldade que um aluno tem de ler um parágrafo Sim. e dizer o que ele entendeu, né? Então, isso a gente sente bastante, né? Aí, infelizmente, uma minoria, né, por causa de de um preparo melhor, de ter frequentado escolas melhores, tal, fogem a essa regra, mas a maioria tem dificuldade. Teve um período que eu me ofereci para que os alunos fizessem redações e eu me dispus a corrigir e tal, mas aí também falta um pouco de compromisso da parte, né? Porque tem que se dedicar, né? Então, é difícil. E uma coisa que tem acontecido, infelizmente, é que os cursos acabam diminuindo, né? Os cursos estão mais rápidos. Eles estão, muitas vezes, as disciplinas estão mais voltadas para o desempenho em público do pastor, uma coisa mais da oratória, né? Quando a minha preocupação é mais com o fundamento. Entendi. Né? Lógico que se eu for pregar e eu pregar de um jeito que dá sono nas pessoas, não vai ser legal. Mas, assim, o que eu falo tem que ter fundamento, o discurso precisa ser organizado, tal, né? Então, é uma coisa que eu me preocupo. E apesar de crer no poder do Espírito Santo, tal, ele não faz o que a gente tem que fazer, né? Eu creio firmemente que só a minha palavra não toca o coração. O Espírito Santo é que toca. Mas essa parte do preparo, tudo, aí é comigo. Então, né, é como o aluno, e tem até piadinha sobre isso, né, do aluno pedindo para Deus para ele ir bem na prova, né? Quer dizer, tem que estudar, né? Sim. Então, eu me preocupo bastante com isso. Até por causa desse ministério na igreja e na docência, isso me dá essa visão, assim. Não, essa questão de como está precária a formação é impressionante. A gente está vendo o resultado disso nos mais diversos setores da sociedade. A gente está vendo o caso das crianças que não têm mais atenção nenhuma. Elas têm dificuldade de entender frases, comandos, porque, infelizmente, a gente está vivendo numa era que a comunicação está tão caótica, tá tudo tão caótico que as pessoas não conseguem parar e ler um texto, né? E o que atrapalha muito o foco, a atenção, infelizmente, são certas redes sociais, de coisas assim muito rápidas, e vai passando o dedo, e isso já já há muito tempo, né, é cientificamente provado que atrapalha muito, completamente, né, o foco e, consequentemente, o desempenho intelectual, né? Sim. Se na década de 90 começaram a falar de uma sociedade imediatista, hoje não dá nem para falar o quão imediatista a gente é, né? Tá demais, é. É impressionante. Tá demais. E eu acho que isso entra muito numa questão, o quanto as religiões estão tomando espaços como as redes sociais e o quanto isso está gerando, às vezes, comunicações confusas, comunicações, às vezes, que na real vai gerar mais polêmicas e vai gerar mais
disputas do que, de fato, usar esse ambiente para levar informação, para levar conhecimento e para ajudar as pessoas que estão nesse meio. O senhor tem uma formação de teologia e tal. Como o senhor vê essa presença das religiões, as presenças dessas figuras religiosas, e seja de qualquer religião possível, dentro das redes sociais? Porque a gente sabe que existem pessoas sérias, mas pessoas que estão se aproveitando muito das redes sociais para ter eco e para conseguir coisas, às vezes, até absurdas em cima do outro. Você tem toda a razão. Deixar claro, né, que eu entendo que a tecnologia, as redes sociais, isso é uma maravilha, né? Essa possibilidade de ampliar a comunicação, isso é fantástico. Agora, eu nem preciso sair do meu campo religioso, né? O campo religioso evangélico é um campo minado. Existem podcasts assim que são verdadeiras batalhas, assim. Colocam-se frente a frente duas pessoas que pensam de maneira diferente sobre um ponto da teologia e a coisa, sabe, eu acho que não foi para isso, né, que a gente foi chamado, não foi para isso. Não é para isso que a gente estuda, né? E quando você sai, né? E aí o diálogo com irmãos católicos, com pessoas de outras religiões, aí é muito, né? Inclusive existem estudos assim em algumas faculdades, né? Sabe, de você aprender a confrontar o outro. Eu acho isso um absurdo, né? Então, eu fui, já na minha formação teológica, eu, assim, tomei para mim como uma coisa muito preciosa o ecumenismo, né? Então, eu tenho uma formação cristã ecumênica. Eu sei exatamente o que eu sou e por quê. Não tem problema, né? Agora, me colocar como dono da verdade, aí é outra coisa. Então, tanto que essa função que eu tenho nessa associação de seminários, nessa associação a gente tem seminários e faculdades de teologia de mais de 10 denominações diferentes. Que legal. E quando há as nossas assembleias, os nossos simpósios, nós estamos em volta da mesma mesa, né? Porque todos ali têm preocupação de fazer educação teológica de qualidade. Então, a gente tem coisa em comum, né? E a gente não precisa ficar se pegando naquilo em que nós somos diferentes. Lógico que eu, como presbiteriano, penso algumas coisas diferentes do meu irmão batista, adventista, enfim. Mas transformar isso numa batalha é insano, né? Eu não admito isso de maneira nenhuma. E eu acho que a gente poderia fazer tanta coisa boa se a gente observasse aquilo em que a gente concorda, né? E a gente fica se pegando naquilo, nas diferenças, né? E aí vira uma guerra. Então, assim, mais objetivamente respondendo a sua pergunta, eu vejo com preocupação. Infelizmente, alguma coisa que poderia ser só positiva não vem sendo, não. Né? Muitas vezes tem sido um instrumento para agredir o outro, né? E isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Não, a sua fala encaixa perfeitamente com o que é o objetivo desse programa. Desde o começo, quando a gente veio as primeiras ideias do 1818, a ideia era começar a falar nesse mundo que tem tanto ódio,
que tem tanta essa ideia das disputas, é falar sobre o amor. O amor que vem atrás da fé, atrás dessa conexão com o sagrado, com o espiritual. E perceber como as várias religiões, as várias denominações, elas têm muito mais em comum do que diferenças. Lógico, sem dúvida. E a maior parte, quando a gente fala, é a luta pelo amor universal. É a luta pelo direito de viver uma vida digna, de você ter o direito de viver algo que faça sentido, trazer sentido para sua vida. Exato. Então, eu acho que a sua fala entrou perfeitamente com o que o nosso programa luta tanto, que é essa ideia de tolerância religiosa nem deveria ser tolerância, porque você não tem que tolerar o outro, você tem que mais respeitar. respeito do que tolerância. Exatamente. Então, entra muito de acordo com o que a gente pensa. E aí eu gostaria de perguntar, qual que é o amor na sua visão? O amor que vem por trás de uma fé, o amor universal. Então, eu acho que a Bíblia define o amor na pessoa de Deus, né? No Novo Testamento é escrito, Deus é amor. E quando Jesus foi confrontado, né, com pessoas ali do judaísmo da época e perguntavam para ele qual o mandamento mais importante, na verdade ele resumiu os 10, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, e é muito interessante que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, tem lá um texto bonito, né, sobre o amor, que o apóstolo Paulo escreveu. É um texto até que foi utilizado numa música popular, de um conjunto jovem, enfim. Só que esse capítulo que fala sobre o amor, ele está conectado com o capítulo anterior e o posterior. Porque lá naquela comunidade estava havendo desavença por causa de dons espirituais, né? Então, um queria ser maior do que o outro, porque um fazia isso, o outro fazia outra coisa. E aí vem o apóstolo Paulo e fala, olha, o povo de Deus, a igreja, é como um corpo. Cada um tem a sua função. E é nesse contexto que ele vem falar do amor, né? Quer dizer, então vocês estão falando que um dom é mais importante que o outro, o maior dom de todos é o amor. E sem esse, nenhum outro funciona. E se você for ver os principais problemas que a gente tem, né? É falta de amor. Falta de amor, né? Então, e o amor, ele vem sendo confundido com outras coisas, né? Na própria relação afetiva, né? Muitas vezes o amor é substituído por outras coisas, pelo interesse, pela sexualidade assim sem sentido, né? E na verdade, você tirando o amor, tudo fica sem sentido, né? A relação conjugal, a relação familiar, né? A vida na igreja, né? Quantas vezes você tem na própria igreja, assim, crises, né? Que você vê que é fruto de orgulho, de prepotência, né? Tudo falta de amor. Então, é o vínculo da fé, né? E da perfeição também. É o amor. Se faltar isso, a gente pode ter certeza que a gente está longe de Deus. Muito bom. Bom, eu queria perguntar sobre a Associação de Seminários Teológicos? Isso, teológicos evangélicos. Por favor, você pode me explicar o que seria isso? Sim. Então, como o nome está dizendo, é uma associação de escolas de teologia. Essa associação já tem 62 anos, né? E eu trabalho lá, e a adesão a essa associação, ela é absolutamente voluntária, e atualmente são 32 instituições
que estão espalhadas aí pelo Brasil, tem Nordeste, Sul, Sudeste. Então, são escolas de teologia e a nossa função é reunir, como eu falei agora há pouco, pessoas que têm interesse comum. Tá. Né? Porque existe uma preocupação dessa associação, desde a sua criação, que a educação teológica, ou seja, aquele preparo dos pastores, missionários, tem que ser uma boa preparação. Então, o objetivo, se eu pudesse resumir, né, numa frase, eu diria que a preocupação dessa associação é a qualidade do ensino teológico no Brasil. Tá. E a gente tenta promover isso através, por exemplo, de publicações. Hoje, graças a Deus, existem várias editoras evangélicas que produzem material de boa qualidade. Na década de 60, quando essa associação foi criada, alguém que quisesse estudar teologia assim, com qualidade, e não soubesse francês, alemão ou inglês, Não tinha acesso. tinha dificuldade. Tá. Então, essa associação ela foi pioneira na tradução e publicação de obras teológicas de qualidade. Que legal. Né? De autores norte-americanos, europeus. Né? E, com o tempo, a gente passou a publicar autores brasileiros também. Então, entrando lá no site dessa associação, vai ver lá os livros. Né? Então, a gente até hoje publica, né? E o nosso material tem como foco professores e alunos de teologia. Entendi. Ou seja, material que possa ser usado nos cursos. E também, todo mês de dezembro, a gente realiza, isso desde a fundação, um simpósio de teologia. Ah, legal. A gente pega um tema, né? Dezembro do ano passado, a gente refletiu sobre ética no ensino teológico. Então, na pandemia, a gente fez o simpósio pela primeira vez online, né? Mas em toda a história foi sempre presencial. Tá. E já existe uma decisão da gente fazer de maneira híbrida, né? Tá. Fazer presencial, mas com a transmissão. E assim, então a gente pode dizer que as duas coisas assim mais importantes é esse simpósio anual e as publicações. Tá. Agora, fora isso, a gente ajuda as instituições em questões assim de biblioteca. Às vezes, quando um seminário, né, que ainda não é reconhecido pelo MEC e ele quer se preparar para isso, né, aí a gente procura dar um suporte também. Então, assim, é uma associação que procura dar um respaldo, né, para essas instituições de ensino teológico. Não, muito legal. Agora a gente está encaminhando já para o final do episódio. Já passou muito rápido, não passou? Eu queria perguntar, você falou que está há 10 anos já numa igreja como pastor, né? Isso. Qual igreja seria essa? O pessoal que está assistindo às vezes tem interesse de conhecer. Isso, eu sou pastor da 4ª Igreja Presbiteriana Independente de Guarulhos. Tá. Fica no bairro Jardim Maria Dirce e é perto ali daquele posto Sakamoto. Tem que pegar a Dutra e ir um pouco mais à frente. E fica na rua Nelo Morgante, número 23. Então, é uma igreja azulzinha, assim, não é grande, né? Uma comunidade até pequena, mas um pessoal ali muito, muito bacana. E eu conheci justamente o
o Marcos, numa iniciativa que a gente teve ali no bairro, da Caminhada da Paz, que a gente fez. Foram 3 ou 4 anos seguidos, uma caminhada no mês de setembro, né, pela paz, e aí a gente se vestia de branco, Que legal. assim, e envolvia católicos, evangélicos, umbandistas, pessoal do candomblé, espíritas, enfim, né? Então é isso que eu estava falando agora há pouco, né? Não desconsiderando as diferenças, né? Porque seria até ingênuo a gente fazer isso, mas tem coisa que a gente pode fazer junto. Sim. Né? Eu não conheço nenhuma religião que não queira paz. Então é uma coisa que a gente pode, né? E foi uma experiência fantástica. Vocês planejam fazer outras? Pois é. A pandemia desarticulou a gente. Imagina, né? imagina. Mas eu tenho esperança, sim. Tomara que dê certo. E o que era bacana também é que todo mês a gente fazia uma reunião de preparação dessa caminhada e essa reunião acontecia cada vez em um templo. Tá. Né? Então, lá no templo de Umbanda tinha reunião, na Igreja Católica, na igreja que eu sou pastor também. E a gente, assim, ia se conhecendo melhor. Nossa, muito legal. Então, isso foi uma experiência boa que aconteceu lá. Perto ali da igreja tem um campo de futebol da prefeitura. E antes da pandemia também, a gente tinha um projeto lá com garotos, né, de sábado de manhã. A gente fazia um café para eles, a gente falava da palavra de Deus e tinha futebol, né? E esse projeto funcionou, já funcionava antes da minha chegada lá como pastor, né? E, infelizmente, também, depois da pandemia, ficou difícil de voltar. A gente tem um trabalho de sábado à tarde na igreja, com jogos assim de mesa, né? Ah, legal. Que os garotos vêm. E é aquela preocupação que a gente conversou no início com a juventude, né? Com adolescentes e jovens que, quando estão na rua, estão expostos aí a coisas muitas vezes bem negativas. Sim, sim. Tirando de sábado, vocês têm atividades quais outros dias? Isso, a gente tem, é muito tradicional nas igrejas evangélicas o que a gente chama de escola dominical, né? Que é um momento de estudo, né? E a gente tem na nossa igreja, nesse endereço que eu falei, a escola dominical às 16 horas no domingo. E às 18, o culto, né? O culto é presencial e tem transmissão. A escola dominical é só presencial. E o estudo bíblico da quarta-feira é só online. Entendi. Então, quarta IPI de Guarulhos, né? É fácil de achar a gente no YouTube. Boa. Tem os nossos cultos, esses estudos, né? Na pandemia, por causa da nossa distância, eu gravava, assim, pequenos recados, assim, que eu chamava de dia a dia com a palavra, né? Então, já está lá também uma porção deles e é para se ajudar alguém, ótimo. Não, eu acho que o nosso diretor /chefe vai colocar aqui tudo também na descrição, então quem tiver interesse, só entrar na descrição do vídeo, vai aparecer as informações e aí já pode entrar em contato que vai ser bom. Beleza. Bom, a gente tem uma pergunta que é bem tradicional, a gente gosta de perguntar para todas as pessoas que vêm aqui no nosso programa, que é: qual seria a sua visão de Deus e tempo? Certo. Eu poderia dizer que, em relação a Deus, é a visão cristã, bíblica e trinitária, né? Para nós,
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, esse ser, ele é absolutamente outro, né? A filosofia fala do outro, né? Ou seja, é outro no sentido de algo totalmente diferente. E que a gente conhece com a nossa espiritualidade, que a gente pode refletir sobre, mas isso é, inclusive, uma contradição em relação à palavra teologia, porque a palavra teologia é conhecimento de Deus. E a gente não consegue conhecer Deus, né? Como as outras coisas, como biologia, as outras logias que a gente tem. Então, por isso que vários escritores de teologia, ao invés de escreverem livros com o nome de teologia, colocam, por exemplo, um estudo sobre a fé. Aí é mais próprio, né? Na verdade, é uma pretensão dizer, eu conheço Deus. Eu conheço a fé cristã, né? E a fé cristã me coloca em contato com Deus. Pela oração, pela adoração, mas é algo, assim, inefável, né? É algo que foge à nossa compreensão. E vem daí justamente a impossibilidade de uma única igreja se sentir dona da verdade, ou conhecedora de Deus, ou proprietária do caminho que leva a Deus, né? Isso é um absurdo. Então, a própria essência de Deus me impede de falar da minha religião como uma coisa exclusiva, né? Agora, o tempo é um mistério, né? Também. A gente fez uma convenção aí, né? De separar o tempo em horas, em minutos, tal, mas o tempo é muito mais do que isso. Santo Agostinho escreveu um capítulo nas suas Confissões sobre o tempo, né? E o tempo é tão fantástico assim que o Agostinho fala isso lá, né? O presente é uma abstração, né? Porque quando eu estou falando do presente, ele já virou passado, né? Isso, quando a gente fala sobre o futuro, ele é absolutamente desconhecido, né? E ele nos leva a pensar sobre Deus, porque em Deus existe eternidade, que é algo que foge do tempo, e que a gente fala essa palavra, mas a gente não entende. Como um ser está acima da limitação do tempo. Nós todos temos a limitação não só do tempo, como do espaço, né? Mas Deus não. E essa característica de estar acima do tempo faz com que a gente tenha, no bom sentido da palavra, muito mais temor a Deus, né? É isso que a gente tem que ter. Temor não é medo. Temor é essa constatação de que eu estou diante de um ser que excede toda a compreensão humana, né? E isso é maravilhoso. E ainda que a palavra religião esteja desgastada, ela é boa quando ela faz essa conexão, né, com o espiritual, né? Muito bom. É que pastor fala muito, sabe? Então, Que isso, a gente gosta. É nesse programa que a gente mais gosta de falar, então pode ficar tranquilo. E aí, antes de pedir a sua mensagem final, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que são as pessoas que estão aqui ajudando, que apoiam, acreditam nesse projeto. E vou começar pela Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas. Então, se você quer uma vela para perfumar o seu dia, perfumar a sua casa, é a pessoa certa para você ir atrás. Nós temos também a Bacari English School, que é uma escola de inglês
com aulas personalizadas e 100% focadas na sua necessidade. Então, se você quer aprender vocabulários específicos, vocabulários de um nicho específico, a Bacarin tem todo o suporte para te ajudar e vai te dar aulas, assim, incríveis que vão fazer a diferença mesmo no seu inglês. Bom, e temos também a Noesis, que é um grupo de psicólogos que tem especialização em brasileiros que estão fora do Brasil. Então, são brasileiros que estão morando fora do país ou que estão fazendo estudos, intercâmbios, e que a gente pode pensar que não, mas faz uma diferença muito grande ter acesso a psicólogos que falam a mesma língua que você, mas que também estão preparados para lidar com esse momento que é tão sensível para a pessoa, que está sem o suporte da família, às vezes não tem uma grande rede de apoio. Então, é muito importante ter esse preparo dos psicólogos para atender esse grupo de pessoas. Então, entra aqui na descrição do nosso vídeo, você vai ter mais informações sobre eles. E muito obrigada a vocês que apoiam o nosso programa. E também as pessoas que apoiam sem querer que a gente mencione o nome de vocês aqui. Muito obrigada em nome de toda a equipe aqui. Nós estamos, então, andando aqui, de fato, para o final do nosso programa. E eu vou pedir, por favor, uma mensagem final. Algo que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes. Então, antes de falar para os ouvintes, queria falar para vocês, né? Mais uma vez, a minha gratidão pelo convite e dizer que participar aqui foi um privilégio realmente. Então, durante o nosso bate-papo, a gente falou das redes sociais, né? E podcast é um negócio da moda, né? E quando uma coisa se torna assim muito ampla, né? Às vezes ela se perde. Então, o nosso desejo é que existam outras iniciativas como essa, né? Da gente poder falar da fé, da gente poder falar do amor, não é? Então, eu como pastor protestante, eu queria deixar o recado aqui sobre fé e amor, né? Um não vive sem o outro e eles apontam para Deus. Então, se Deus ainda não faz parte, assim, de maneira viva e atuante da sua vida, é algo fundamental que você deve experimentar, né? Sem qualquer tipo de exclusivismo, né? Deixar isso de maneira, assim, aberta, e programas como esse privilegiam a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, né? E tenham em abundância, disse ele no Evangelho de João. E é isso que a gente deseja aí para a nossa audiência, que vocês vivam a vida com Deus. Muito bom, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. E, pessoal, eu preciso lembrá-los dos nossos outros quadros, porque vocês estão assistindo, como eu falei lá no começo, Diálogos que Impactam. Mas nós temos também o Histórias que Impactam, que é um quadro só comigo, em que eu falo sobre cultura pop, mas uma cultura pop que pode impactar vocês positivamente, falar de arte, falar de livro, falar de filme. E nós temos também o Reflexões que Impactam, que aí é só com o Marcelo Lambert, meu pai, e ele vai falar para vocês sobre pequenas reflexões, doses de reflexões diárias. Esses dois quadros saem de quarta-feira, então vai intercalando de 15 em 15 dias do quadro. Nós temos de domingo o Lugares que Impactam, em que a gente viaja por vários lugares do Brasil e do mundo, que nós temos a equipe lá da Europa, que é a Stephanie e o Otávio. Um abraço para vocês. Tô com saudades, eu sei que vocês estão indo pro Brasil, então vocês vão vir aqui nessa bancada já com o pessoal começar a fazer a campanha para a Stephanie e pro Otávio virem aqui no nosso estúdio gravar com a gente. Então, todos os domingos também a gente faz falando de vários lugares. Então, acompanhem, tem muito conteúdo. Vocês não vão se arrepender de se inscrever aqui no nosso canal. E, é claro, deixar o like no vídeo de hoje, comentar o que vocês acharam. E meu pai não tá aqui para dar um abraço em vocês, mas eu vou deixar, então, um grande abraço da Ana Clara Lambert. Vejo vocês no próximo.